Pronto, estamos gravando. Boa tarde para todo mundo de novo. Vamos seguir aqui o conteúdo que eu tinha colocado para a semana passada, né, na aula que seria o conteúdo assíncrono, e acabou que a gente vai entrar para essa semana falando dele, né? Então, esse é o conteúdo que eu coloquei no finalzinho da semana passada e que vai ser da última atividade que vale nota para a segunda etapa. Então, o conteúdo que a gente vai ver agora já é o que vocês vão usar para resolver as atividades, as duas atividades que estão no sala de aula e que vocês têm até sexta-feira para entregar, tá bom? Por favor, não esqueçam essas atividades, porque a segunda etapa, de acordo com a divisão do calendário acadêmico no SWAP, ela é mais curta. Então, quem por acaso já deixou de fazer alguma atividade, e se não fizer o dessa semana, quase que garantido que vai ficar com a nota extremamente baixa na segunda etapa. Então, não deixem essa atividade passar, tá bom? Tem duas atividadezinhas lá, tem umas continhas para fazer, tem uma parte teórica, que vocês vão ter que fazer um desenhozinho, mas não é nada muito difícil, não. Só não deixem o tempo passar, tá bom? Qual o tópico dessa semana? A gente vai falar vai continuar falando sobre eletromagnetismo, né, devia estar até aqui, né, que a gente está falando do eletromagnetismo 2, né, é o segundo conjunto de conteúdos do eletromagnetismo da etapa. A gente tem mais um na semana que vem, mas ele não vai entrar na avaliação da segunda etapa, tá bom? Ele vai entrar para uma avaliação futura. E essa semana que a gente vai falar é sobre força magnética e fluxo magnético. Esse conteúdo do fluxo magnético ele vai ser muito importante para a próxima semana, mas como o conteúdo da próxima semana era extenso, e esse conteúdo de força magnética é mais curto, aí eu trouxe ele adiantado. Mas aí eu já peço desculpas, ele vai parecer, fluxo magnético, que a gente vai ver hoje, ele vai parecer que não se conecta muito bem com o conteúdo da semana, tá? Mas foi necessário trazer ele para a gente não ficar com muito conteúdo para ver na semana que vem, que é justamente uma semana que tem um tópico que tem muitas aplicações, ou que tem aplicações muito importantes, tá? Então, vamos avançar aqui. Qual é o nosso sumário de hoje, né? O que a gente vai estudar hoje? Primeiro, a gente vai tentar apresentar quais são as origens da força magnética, que é o primeiro tópico da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre como é que a força magnética se manifesta quando nós estamos falando de campos magnéticos uniformes, falar sobre o sentido e a direção desta força magnética. Lembrando, a força magnética é uma força, portanto é um vetor, então tem que ter intensidade, direção e sentido, né? A gente vai ver aqui no tópico 2 a intensidade, e no tópico 3 a gente fala sobre a direção e o sentido dessa força. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece quando você tem um movimento de uma partícula carregada numa direção perpendicular ao campo magnético, falar de algumas aplicações, e aí, por fim, tá vendo? Ele está aqui sozinho, isolado. Já depois das aplicações, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de fluxo magnético, tá? Avançando aqui já para o nosso primeiro tópico, quais são as origens da força magnética? O que eu quero dizer com as origens? Eu não vou explicar como é que a força magnética surge, principalmente porque a gente ia precisar se aprofundar muito no conteúdo para poder chegar lá. Então, não é isso que eu quero falar com origens da força magnética, mas sim em que situações a força magnética aparece, tá? Basicamente, ela pode surgir em 3 situações. A primeira delas, e vocês já devem ter presenciado isso várias vezes, é quando vocês têm 2 ímãs interagindo. Você coloca um ímã próximo do outro. Na semana passada, na semana retrasada, quando a gente começou a falar sobre magnetismo, a gente viu que se eu tiver 2 ímãs, eles estiverem com polos que têm o mesmo nome próximos um do outro, eles vão se afastar. Se eles têm polos com nomes diferentes próximos um do outro, eles tendem a se aproximar, e essa é a primeira situação em que existe força magnética, nessa interação entre 2 ímãs. Uma outra possibilidade é quando eu tenho um ímã e um material magnético, como, por exemplo, um pedaço de ferro ou a porta de uma geladeira interagindo com um daqueles ímãzinhos que a gente usa para enfeitar, coisas desse tipo. A segunda maneira de interagir é o ímã e um material magnético. Normalmente a gente chama de metal, né? Mas não obrigatoriamente é o metal.
E a terceira é quando você tem uma carga elétrica que está se movendo próximo de uma região onde tem campo magnético. E esse é o nosso foco da aula de hoje, é estudar esta situação aqui. Por que eu não vou falar dessa nem dessa aqui? Não é que eu não vá falar, é que a maneira que a gente tem de quantizar, de dar uma informação numérica sobre a força que surge nesses dois casos, ela é muito mais complexa do que a gente tem o objetivo de estudar nessa disciplina. Então, vamos ficar com a mais simples das três, que é essa de quando uma carga elétrica em movimento interage com o campo, que ainda assim vocês vão perceber que eu vou precisar dar uma voltinha na matemática do negócio e apresentar a expressão final, porque não é também a coisa mais simples do mundo, como é que uma carga elétrica sente uma força quando se move numa região de campo. Bom, vou fazer um paralelozinho aqui só, o que a gente tinha visto lá no passado sobre força elétrica e agora o que é a força magnética, tá bom? Vou fazer uma tabelinha aqui e a gente vai estudar como é que essas forças elétrica e magnética atuam em uma carga pontual, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma carga pontual e ela pode estar em duas situações basicamente diferentes, né? Essa carga aqui, ela pode estar em repouso, pode estar paradinha numa certa região, e o que acontece com a carga em repouso? Isso a gente viu lá atrás. Essa carga gera um campo elétrico, a gente já tinha visto lá atrás que toda a carga gera ao seu redor um campo elétrico, mas ela não gera campo magnético. E esta mesma carga aqui, se na região em que ela se encontra houver um campo elétrico, ela vai sentir uma força de origem elétrica, mas ela não vai sentir nenhuma força de origem magnética. Uma carga parada só sente campo, ela gera campo elétrico, não gera campo magnético, sente força elétrica, mas não sente força magnética. Já se essa carga aqui estiver em movimento, se eu colocar essa carga para se mover com uma certa velocidade v, aí as coisas já mudam. Essa carga, além de gerar o campo elétrico que ela já gerava, ela vai gerar também um campo magnético. Cargas em movimento geram um campo magnético. Se esse movimento aqui for um movimento acelerado, ela não vai gerar só um campo magnético, ela vai gerar um campo elétrico, ela vai gerar uma onda eletromagnética. A gente vai estudar isso lá no finalzinho da disciplina, quando tiver falando sobre física moderna e o espectro eletromagnético, mas por enquanto, basta identificar o fato de que se ela está em movimento, ela gera tanto campo elétrico quanto campo magnético, gera dois campos, e aí, por gerar esses dois campos, ela vai sofrer a ação do campo elétrico, como ela já sofria quando estava parada, mas também, se ela estiver numa região que tem campo magnético, ela vai sentir uma força de origem magnética. Bom, ela vai sentir duas forças. Se estiver em movimento, ela sente a força que vem do campo elétrico, e essa força que vem do campo elétrico eu vou chamar de força elétrica, e se nessa região também tiver campo magnético, ela vai sentir uma força de origem magnética, tá bom? Tem duas forças, dois tipos diferentes de força que uma carga elétrica em movimento pode sentir, uma de origem elétrica e outra de origem magnética, tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho. Como é que eu consigo caracterizar essa força, né? Eu vou precisar pegar situações particulares, numa forma geral, digamos que vocês queiram saber se tem uma carga elétrica aqui, numa certa região, e há um conjunto de ímãs diferentes aqui, com polos diferentes, com intensidades diferentes, cada um gerando o seu próprio campo magnético nesta carga. Esse tipo de situação, ele é bem mais complexo do que o que a gente vai ver aqui. A gente não vai conseguir explorar como é que é a força magnética nesse cara com as ferramentas que a gente tem matematicamente falando, tá bom? Então, o que eu vou tratar? Eu vou pegar um caso particular em que eu não tenho ímãs colocados de qualquer forma, que eu não tenho um campo magnético que tem uma composição ou uma conformação geral. Eu vou olhar para um caso muito especial. Eu vou olhar para o caso de uma força magnética em campos uniformes. O que significa esse campos uniformes aqui? Quando vocês forem ver lá as aulas do professor Boaro, ele vai usar um exemplo de dizer o seguinte: vamos imaginar que a gente está dentro de uma sala
e que nessa parede aqui da sala tem um ímã gigante, enorme, com o polo norte virado para dentro. E que na parede oposta tem um ímã gigante com o polo sul virado para dentro. Nessa situação, que eu tenho um mega ímã de um lado, gerando campo com a polaridade norte, e um mega ímã do outro lado, com a polaridade sul, eu vou dizer que na região entre esses dois ímãs eu vou ter um campo uniforme. E esse campo uniforme, ele tem esse tipo de configuração. Todas as linhas do campo magnético são paralelas umas às outras, e elas apontam no polo norte e para o polo sul. É diferente daquele campo magnético que a gente viu, por exemplo, quando tinha uma barra, lembra? Tinha uma barra de ímã aqui, em que aqui era o polo norte e aqui era o polo sul. A gente tinha visto que as linhas de campo fazem uma voltinha aqui, né? Elas saem de um lado e vão chegar lá do outro. Esse tipo de situação, a gente não vai conseguir tratar com essas ferramentas que a gente vai estudar agora, tá bom? Ela não serve para esse tipo de situação, porque ela só vai funcionar bem quando estiver falando de campos uniformes. E aí eu vou colocar uma carga elétrica aqui neste campo uniforme, e essa carga vai estar em movimento. Se esse movimento tiver esta direção aqui, que é exatamente a mesma direção do campo magnético, veja, o campo magnético está na horizontal da esquerda para a direita, e a velocidade também está na horizontal da esquerda para a direita, ou seja, o campo, posso escrever isso aqui matematicamente assim, o campo é paralelo à velocidade, bom? Nesse tipo de situação, eu acabei de falar que quando a carga elétrica está em movimento, ela sente uma força magnética, né? Nessa situação especial, ela não sente uma força magnética. Então, aquela afirmação do quadro anterior, que eu dizia que se a carga está em movimento, ela sente uma força magnética, ela não está completa. Falta uma informação, é que se a velocidade for paralela, ela não sente força. E aí eu vou voltar lá naquela tabelinha que a gente tinha construído, né? Que eu disse que a carga em repouso gera campo elétrico e sente força elétrica. Quando ela estiver em movimento, ela gera campo elétrico e magnético e sente uma força elétrica e magnética, só que isso só é verdade se o movimento dela não for paralelo ao campo magnético. Então, movimento paralelo... Eita, que essa reta aqui ficou feia. Movimento paralelo ao campo magnético faz com que a força magnética seja zero. Bom, a gente vai olhar para casos em que a força magnética existe, então a velocidade não pode ser paralela ao campo. Vamos olhar aqui, no caso em que eu tenha uma velocidade que é não paralela ao campo magnético, certo? Aqui, com o meu campo magnético de novo, da esquerda para a direita, a minha carga elétrica está aqui e ela vai se mover numa velocidade que não é paralela ao campo. Se a velocidade da carga é não paralela ao campo, então vai ter um ângulozinho aqui, ó, entre o campo e a força magnética. Vou chamar esse ângulozinho de θ, tá bom? Então, se a carga se move com uma velocidade que forma um ângulo θ com o campo magnético, então vai existir uma força magnética. E a intensidade dessa força, vejam, eu não vou deduzir essa expressão, só vou apresentar para vocês, não se preocupem em decorar essa fórmula, a gente não vai precisar ter ela decorada, mas vai precisar saber o que é que ela implica, tá bom? A intensidade é essa aqui. A intensidade da força é o produto da carga elétrica, que foi colocada aqui em módulo. Então, vejam, esse valor aqui vai ser sempre positivo, tá bom? A carga elétrica multiplicada pelo módulo da velocidade, multiplicado pelo valor do campo magnético, pela intensidade do campo magnético na região onde ela se move, multiplicado, por final, por esse termo aqui, que é o seno do ângulo θ, o seno desse ângulo que está aqui dentro. Então, essa é a expressão que gera o campo da força, a expressão que apresenta qual é a intensidade da força que essa carga aqui vai sentir. A gente ainda vai precisar descobrir para onde é que essa força está direcionada, né? Mas a intensidade é essa. O que ela é
traz de importante para a gente? Seguinte, é que quanto maior for a carga, a velocidade ou o campo, maior é essa força. Então, se você precisa, de alguma forma, aumentar a força, basicamente, você aumenta o campo, aumenta a carga ou aumenta a velocidade. E em algumas situações você só pode aumentar uma dessas variáveis específicas, em outras você pode variar todas elas, tá bom? Essas são maneiras de aumentar. Uma outra maneira de mexer com a força é mexer com esse ângulo aqui, ó, com o ângulo θ. Quanto maior for esse ângulo aqui entre 0 e 90 graus, se você vai aumentando de 0 para 90, né, a força magnética vai aumentando também. É tanto que, quando você está com θ igual a 0, se θ for igual a 0 graus, o seno vai dar 0 e a força é 0. Já se você tiver em θ igual a 90 graus, o seno de θ vai dar 1, e você vai ter uma força magnética que é o valor máximo que ela pode ter para aquele valor do campo, para aquela carga, para aquela velocidade, que é justamente esse produto QVB, tá? Se o θ é 90 graus, a força magnética é QVB. Se for alguma coisa diferente de 90 graus, aí vai ser necessário usar esse seno de θ aqui. Para adiantar um pouquinho, para a maioria das aplicações que a gente vai fazer, a gente vai usar seno de θ igual a 1. Por quê? Porque a maior parte das aplicações importantes são para θ igual a 90 graus. Pelo menos as aplicações que eu escolhi, tá bom? Tem muitas aplicações que não precisam, que não usam θ igual a 90 graus, mas as que eu escolhi para a gente estudar aqui, quase todas elas têm o θ igual a 90 graus. Então, quase todas não, todas as que eu escolhi têm θ igual a 90 graus. Então, a gente só vai precisar da parte do QVB, e não vai precisar do seno de θ. Bom, avançando um pouquinho mais, a partir do momento que você sabe agora a intensidade da força, você vai precisar saber em que direção e em que sentido essa força está. Não basta só saber a intensidade, a direção e o sentido são bastante importantes. Como é que eu vou determinar a direção? Seguinte, imagina o seguinte, você tem um campo magnético nesta direção, e a sua carga está se movendo nesta outra direção aqui. Você tem duas direções diferentes, e lembrem que aqui eu estou no caso em que a força magnética é diferente de 0, tá bom? Então, essa velocidade nunca é paralela ao B. Eu tenho o V e o B sendo duas direções diferentes. Duas direções diferentes no espaço vão gerar um plano, vão gerar uma coisinha que é como se fosse uma folhinha de papel. Imaginem essa folha aqui. Então, eu estou com duas setinhas desenhadas em cima dessa folha. Esse é o nosso plano, é o plano formado por QVB. Por QVB, ó, por B e V, perdão. E, para onde é que está a força magnética nesse sentido? Bem, a força magnética vai estar obrigatoriamente na direção que é ortogonal a este plano. Ortogonal é essa linhazinha aqui. O que a linha ortogonal tem de especial? Seguinte, se você medir o ângulo entre a força e o campo, aqui, ó, vai dar 90 graus. E se você medir a força o ângulo entre a força e a velocidade, também dá 90 graus. Então, a força é ortogonal ao plano, porque ela é, ao mesmo tempo, perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético. Essa é a condição. Você pode imaginar isso como sendo, olhar para um cantinho da parede, olha aí para sua parede, para uma quina, bem para o cantinho aqui da parede, o chão forma o plano onde estão o V e o B, e aí eles podem estar em qualquer direção aqui do chão, não faz muita diferença. Se tiver o V e o B aqui, eles podem estar em qualquer direção. Obrigatoriamente, se V e B estão desenhados no plano do chão, a força magnética vai estar aqui, ó, na direção que sobe a parede. Ou na direção que desce, o sentido dela ser para cima ou para baixo vai depender da carga, mas a direção é a direção da parede, tá bom? Não é a direção dos pisos. E aí eu estou considerando aqui que sua parede está toda dentro do esquadro, né? Por favor,
Não digam que a parede de vocês é meio torta, e que então, por isso, a força não forma 90 graus. A outra informação importante é o sentido. Para saber o sentido, a gente vai precisar olhar para as configurações da velocidade e do campo magnético e usar a regra da mão direita. Aquela mesma regrinha que a gente usou para descobrir a direção do campo no passado, entendeu? Como é que eu faço isso? Você aponta os dedos na direção da velocidade. Agora, os 4 dedos da palma, você vai apontar na direção da velocidade e você vai tentar girar os dedos da mão na direção do campo magnético. Quando você fizer esse giro, o seu polegar vai apontar num certo sentido. Se a carga for positiva, esse sentido que o polegar aponta é justamente o sentido da força. Então, apontem aqui os dedos da palma da mão, os 4 dedos da palma da mão na direção da velocidade e deem um tapinha para girar na direção do B. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão perceber que o polegar vai ter que estar apontando para cima. Se a carga que está aqui, sentindo essa força, se essa carga que está aqui é uma carga positiva, então o seu polegar está apontando exatamente no sentido da força magnética. Então, é na vertical para cima. Por outro lado, se a sua carga for negativa, então você aplica a regra da mão direita do mesmo jeito, não precisa mudar nada, só que ao invés do polegar apontar no sentido da força, ele aponta no sentido contrário. Então, se eu tiver aqui, uma carga que sentindo uma força numa região do campo e ela é negativa, então ela sente a força para baixo, não para cima. Bom, essa é a maneira de descobrir o sentido. A direção é sempre perpendicular e o sentido você tem que aplicar a regra da mão direita para descobrir. Bom, tudo ok com isso? Bem, vamos para o tópico 4. Lembra que eu falei que as aplicações que eu ia ver eram justamente aplicações em que o ângulo graus, o movimento perpendicular ao campo. E aí eu vou, próximo slide, eu tenho uma tarefinha aqui para vocês fazerem. E a gente vai avançar quando vocês me derem a resposta. Seguinte, eu vou colocar aqui uma carga elétrica numa região que tem um campo magnético. Professor, pediram para o senhor explicar a regra da mão direita de novo. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou aparecer aqui para vocês, que é mais fácil vocês me verem. Deixa eu parar a apresentação aqui rapidinho, que a minha imagem fica maior. Seguinte, o que é que eu falei sobre a aplicação da regra da mão direita? Eu tenho uns lapisinhos aqui. Imagina que aqui você tem os 2 vetores que eu estou pedindo para você aplicar a regra da mão direita, tá? Esse aqui, o verdinho, eu não sei se para vocês aparecer verde, na minha tela está aparecendo azul, mas isso é verde. Vou pegar um. Pronto, ficou mais verde do que aquele outro. Tem o verde e o vermelho, e eu quero aplicar a regra da mão direita, sendo o verde representando a velocidade e o vermelho representando o campo. Tenho que aplicar a regra da mão direita. Como é que eu faço? Eu vou... É verdade. Eu vou pegar os 4 dedos da palma da minha mão, assim, mais ou menos nesse formato, vou apontar os 4 dedos na direção do verde, tá vendo? E vou dar um giro na direção do vermelho. E eu tenho que girar na direção da palma da minha mão, tá bom? Então, tô aqui, girando do verde para o vermelho. O meu polegar agora, tá apontando para mim. Então, essa é a direção da força, porque é o plano perpendicular, e o sentido é apontando para mim, nesse caso. Agora, se vocês olharem daí, e forem fazer daqui para cá, né, pode ser que dê invertido, mas é a questão de câmera. Se vocês olharem assim na horizontal, talvez fique um pouquinho mais fácil. Quando eu giro daqui do verde em direção ao vermelho, que está mais na frente, meu polegar aponta para cima, tá bom? Agora, se eu tivesse os campos assim, em vez de ter o verde agora que está na frente de vocês, vejam que para eu fazer o mesmo movimento de apontar a palma da mão para o verde e girar para o vermelho, agora o meu polegar tem que apontar para baixo. É assim que eu vou aplicar a regra da mão direita, sempre. Bota a palma da mão na direção da velocidade, o verde aqui é a velocidade,
e giro a palma da minha mão na direção do vermelho, sempre no menor dos caminhos, tá bom? Porque vocês podem dizer também, professor, e se eu quiser fazer assim, girar essa volta completa? Então, sejam preguiçosos nesse momento, girem no menor ângulo possível. E aí, quando você gira, o polegar aponta no sentido que a regra da mão direita diz. E é assim que aplica a regra lá. E aí, agora eu vou querer que vocês apliquem essa mesma regra no problema que eu vou apresentar no slide. Deixa eu botar aqui para o slide para vocês aplicarem essa regra. Estou aqui de volta, deixa eu fechar aqui, porque dá menos problema. Estou aqui de volta naquela situação, né? Mais para frente, a gente já tinha pensado nisso. Estava aqui. Aqui, ó. Que situação é essa? Agora eu tenho um campo magnético, vocês lembram o que é que esse sinalzinho aqui está querendo dizer? Para onde é que o campo magnético está apontando? A bolinha com um pontinho no meio. Saindo, eu acho. O campo está saindo, isso. Vocês têm um campo que está apontando na direção de vocês, ele está vindo da tela para vocês. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma carga elétrica aqui dentro para se mover com uma certa velocidade v, que esse vetor aqui em vermelho. Aí o que é que eu quero que vocês me digam? Nessa situação aqui, em que eu tenho o campo apontando para fora e a velocidade está de baixo para cima, em que direção e em que sentido vai estar a força magnética? Esse carinha aqui. Tá. Cliquem a regra da mão direita e me digam. A força está em que direção e em que sentido? Acho que ela está apontando para a direita? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, boa. Aqui, ó. A força magnética nessa situação, tá. A carga estava subindo, ela empurrou a carga para a direita. Bem, essa carga aqui, ela vai acabar se movendo, ela vai andar, e em algum momento ela vai chegar aqui em cima e vai estar se movendo com essa velocidade aqui. Agora, chegou lá em cima e ela está andando da esquerda para a direita, na horizontal. Para onde é que vai apontar a força nessa nova situação? Para frente. No sentido do campo. Vai apontar no sentido do campo? Não tem como. Lembra que a força magnética, ela tem sempre que ser, esse aqui é o símbolo matemático, ortogonal ao campo. Então, não tem como ela apontar na direção do campo. Aponta para baixo. Isso. Ó. Aplicou a regra da mão direita. Polegar, palma da mão na direção horizontal. Dá o tapinha na direção do campo magnético, que é dar um tapa para fora, né? O seu polegar vai acabar apontando para baixo. Então, a força magnética está para baixo. E agora? A carga agora está se movendo de cima para baixo e o campo está apontando para fora. Para onde é que está a força? Para a direita. Está na horizontal, da direita para a esquerda. É? Oxe. Tá aqui, ó. Vai lá, tenta de novo. Tá para baixo. Dá o tapinha. Mas isso seria como se usasse a mão esquerda, não? Não. Vai lá, pega sua mão direita. Tô com ela. Coloque um tapinha na sua direção. Para onde é que seu polegar fica apontando? Para minha direção. Para mim. Pera. Você tá falando dessa vermelha aqui, que é a mais recente. Aqui tá apontando para baixo. Tô falando dessa aqui. Isso. Quando eu coloco o meu dedo apontado para baixo, com a mão direita, o meu polegar vai para a direita, vai da esquerda para a direita. Ou tô com a mão errada? Não, tô com a mão certa. Pega a mão direita, ponte para baixo, gire a palma da sua mão para fora. Seu polegar fica apontando para a direita? Peraí. Não, agora ele foi. Então, deu certo? Pera, é porque ele dá certo quando eu olho para a palma da minha mão. É porque eu tava fazendo o contrário. Eu tava olhando para. Isso, você tem que estar olhando para a palma da mão. É a palma da mão que vai girar.
Viu agora? Está para a esquerda. Tinha que ser para a esquerda porque tem que inverter, mas inverte a direção da força. Isso é uma consequência importante, né? É fácil de lembrar isso. E aí, por fim, tem essa aqui. Ela está indo agora da direita para a esquerda. Para onde é que está a força? Para cima. A força está para cima. Vocês lembram qual era o movimento que vocês devem ter estudado lá em Física 1 que tinha esse tipo de força, que está sempre apontando, toda vez a força aponta para esse ponto, né? Que força é essa que aponta sempre para o mesmo ponto? Rapaz, eu acho que é a gravidade. Tá certo. A gravidade aponta sempre para o mesmo ponto, que é o centro da Terra, mas não era esse o caso, não. Acho que tinha mais do que um. Vê a trajetória que essa carga teve que fazer. Para ela sair daqui, sair desse ponto, bater nesse, depois bater nesse, sempre com a força apontando para o mesmo ponto, ela tem que ter feito essa trajetória aqui, ó. Essa trajetória em roxo. Uma trajetória circular. E, nesse caso, né, que vocês tentassem lembrar, é a força centrípeta, né? É a força centrípeta que aponta sempre para o centro. Se eu coloco uma carga para se mover perto de um campo, mas essa que a gente vincular vale 90 graus aqui, nesse exemplo. Se eu coloco uma carga para se mover numa região com 90 graus com campo magnético, ela obrigatoriamente vai dando lá. Ela vai dar ela tem um raio que é tão maior quanto menor for a massa da carga. Já já a gente vai entender melhor o que essa afirmação quer dizer. O negócio do texto foi para o lado. A força magnética obriga a carga a realizar um movimento circular. Essa é a informação que eu passei agora há pouco para vocês. Eita, me avisem aí se tá também. Desculpa, Raquel, eu não tinha visto o teu comentário, mas que bom que agora ficou mais claro. Então, me digam aí quando vocês voltarem a ver. Não voltaram. Sim, sim. Tá, então, foi a imagem que travou? Foi o quê? Ou voltou agora? Aqui pra mim só deu uma atrasada quando eu soube falar. Tá, mas voltou agora, né? Deixa eu mexer aqui no slide para vocês verem. Apareceu aí o novo texto? Apareceu. Apareceu. Então, tá bom. Então, nesse caso aqui, ó, o módulo da força magnética vai ser igual ao da força centrípeta, porque só tem uma força mesmo, que é a força magnética. Então, é ela que é a força centrípeta. E aí a gente pode fazer o seguinte. Eita, que besteira. Risquei 2 vezes onde não devia. A força magnética, estão vendo aqui, ó, que eu falei que o θ ia ser igual a 0, então a gente ia usar só o QVB, a força magnética é QVB, e a força centrípeta é mv² sobre R. E essas duas forças aqui são iguais. Quando elas são iguais, por elas serem iguais, né, quer dizer que QVB é igual a mv² sobre R, e eu posso descrever aqui, ó, lembra que eu falei uma coisinha sobre o raio? Agora é mais fácil de ver. O raio dessa trajetória aqui, ó, da partícula, depende de 4 coisas. Depende da massa dela, depende da velocidade com que ela entrou, depende da carga que ela tem e depende da intensidade do campo magnético. E a característica que acaba sendo muito importante, que a gente usa em muitas aplicações, é essa relação aqui, ó, entre a massa e o raio. Quanto maior for a massa, maior é o raio. Então, se você jogar um monte de partículas dentro de uma região que tem campo magnético e ficam massas, elas começam a girar em círculo, né? Vai ter massas, ou melhor, vai ter
partículas que vão estar num raio maior, mais para fora, essas partículas são as mais pesadas, e vai ter partículas que vão ficar mais presas no centro, essas que estão mais perto do centro são mais leves. Essa é a base de um separador magnético, por exemplo. Quando você separa magneticamente substâncias, você bota elas para girar, se elas forem carregadas, né? Se o material que você estiver trabalhando for um material carregado, forem íons, por exemplo, ou forem moléculas carregadas, você consegue separar as moléculas de acordo com a massa, usando o fato de que elas têm carga, joga elas perpendicularmente numa região que tem campo magnético, elas obrigatoriamente vão começar a rodar, de forma que as mais pesadas ficam mais para o lado de fora e as mais leves ficam para o lado de dentro. Pronto. Vamos avançar aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa aplicação disso aqui quando estiver na parte específica de aplicações, tá bom? Que é justamente nesse meu próximo slide. Que horas são? Eita, falta 5 minutos para a gente dar a nossa pausa. Então, fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa logo agora, e aí a gente volta para o segundo horário, já para falar sobre as aplicações dessa força magnética, e a maioria das aplicações, vai ser bem interessante para vocês, que eu trouxe, é muito utilizada na química, né? As duas aplicações que eu trouxe para falar, elas são bastante utilizadas no laboratório de química, tá bom? Jesus, então é por isso que não está aparecendo a foto aqui do meu baby box, pronto. Diga aí, qual é o número que está aparecendo aí?